Uma pessoa entra em um mar com ondas. Logos, patrocínio. Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado do Rio de Janeiro. A pessoa se banha nas águas verdes. Levanta, cambaleia. Realização, bomba criativa. Apoio Prefeitura de Cabo Frio, lugar de todos nós. A pessoa caminha em direção à areia branca, onde há uma enxada ao lado de uma estaca de madeira. A pessoa é uma mulher com cabelos curtos. Ela pega a pá e cava. Ao centro da tela surge um quadrado preto com letras desfocadas. Aos poucos, a imagem torna-se nítida e se lê acima do quadrado. Uma comunicação para o futuro. Dentro dele está a palavra futuro. Um homem com tatuagens no braço mexe na terra com as próprias mãos. Soca a areia que está dentro de um quadrado de plástico. Ele joga mais areia dentro do quadrado e soca-a várias vezes. Em pé, inclina o tronco, pega um pouco de areia e a joga sobre um pequeno monte formado à frente. Com as mãos espalmadas, bate agregando-a. Jonas Arrabal, idealizador do projeto. Já há um tempo eu queria trabalhar com o Felipe Abdala e com a Bia Martins. Caminha em direção a outras pessoas. Felipe, homem barbudo. Bia, mulher com cabelos curtos. O trabalho ele ressoa bastante em questões que os dois estão preocupados. Eles são escultores, mas não somente escultores. Eles pensam em seus trabalhos para além de uma mídia específica. A conversa entre mídias, elas estão ali em função de assuntos que interessa a eles, dos temas que são caros a eles. Então, a relação com a cidade de Cabo Frio, ela nos une em torno desse projeto, numa troca constante para pensar e redimensionar esse lugar e como usar essa matéria, partindo da escultura, para pensar numa imagem final. No caso, usar essa matéria, a areia, para pensar numa imagem final que vai ser registrada, que foi registrada. A gente pensou juntos no melhor ângulo, no melhor, na edição dos textos para poder compor esse trabalho, a partir de conversas, finalizar em lambes que irão ocupar o espaço público. Então a ideia do trabalho, contudo, era partir de uma reflexão de questões mais amplas, pensando no local de ação e no local público em que esse trabalho vai ficar exposto. É como se dá essa transferência, né, desses dois locais. Jonas pega água do mar em uma bacia. Na areia, há diversas esculturas de areia perfiladas, de diversos tamanhos, que foram feitas com o molde de um vaso plástico invertido sem a parte inferior. Jonas leva a bacia para a areia. Felipe faz mais uma escultura. Ele é um homem negro, não retinto. Os cabelos pretos são curtos e volumosos. Usa bigode e barba pretos. Felipe continua a jogar areia na parte interna do molde. Visto de longe, Felipe está à beira-mar e as ondas se desfazem bem próximas a ele. Jonas pega um pouco de areia molhada da bacia e a solta do alto. Jonas é um homem moreno, usa óculos de grau, tem os cabelos pretos bem curtos, bigode e barba ralos. Jonas despeja a água da bacia no monte feito de areia. Caminha ao redor do monte derramando a última quantidade de água sobre ele. Lidar com a areia da praia, que é um material instável, ela é de alguma forma lidar, mesmo que metaforicamente, com uma ideia de estabilidade do tempo enquanto matéria, com a possibilidade de manipulação, de construção, de tentativas de controle e de fracassos, consequentemente, né? É uma ação inexorável do vento, do sol, da marisia. Então aqui há uma tentativa de controle que não é totalmente possível, né? Eu acredito que pensar no futuro aqui, ele está para além de pensar naquilo que vai acontecer, algo que está em suspenso, que está intocado, que é desconhecido, mas pensar numa ideia de mundo, no desejo de um mundo ideal, na construção
agora desse mundo ideal. Próximo onde a Bia cava, há uma cavidade retangular, larga e profunda, onde a água do mar invade para logo após retornar para a margem. Bia seca o suor do rosto com a blusa de malha preta que usa. Continua a cavar perto da cavidade. Detalhe na pequena onda que quebra a beira-mar. Bia carrega fios e pedaços de madeira. A água do mar passa pela enxada que está dentro da cavidade. Imagem desfocada a nítida. Bia ergue a enxada. Uma pessoa negra recolhe pedaços de madeira da areia e caminha. Agacha-se e pega um ancinho de cabo longo. Carrega-o ao lado do corpo. Texto. De origem tupi, a palavra sambaqui é a junção de outras duas palavras, tamba, conchas e qui amontoado. Presente em quase todo o litoral brasileiro, datando aproximadamente 5.000 anos, são dunas, montes artificiais, feitos pelos povos originários, e possuem tamanhos variados. São feitos em sua maioria por camadas de conchas, mas também por esqueletos animais e humanos, utensílios e outros. Colam um cartaz em uma parede, onde seria o centro, uma comunicação para o futuro. Abaixo estão as loucos. Dois homens colam o cartaz na parede. Texto. Colagem dos lambes no muro do Araci Machado. Outubro, novembro e dezembro de 2022. Um dos homens molha uma vassoura de pelo em um balde plástico e a passa sobre o cartaz. Passa rapidamente para baixo e para cima, colando o cartaz no muro. Molha os pelos mais uma vez e volta a alisar o papel já grudado na parede. Passa a vassoura sobre um grafite em uma parede. Na parte inferior esquerda do grafite se lê Entre Família. Os homens posicionam a primeira parte de um cartaz preto na parede. Na parte central, há frases em letras brancas. O vento agita o cartaz. Os homens passam as mãos sobre ele. Um dos homens repete o processo de passar os pelos da vassoura sobre o cartaz que acabaram de colar na parede. Outros homens colam sobre um grafite alguns cartazes em um extenso muro próximo a uma rua. Há um caminhão azul parado visto parcialmente ao lado esquerdo. Um dos homens agita o corpo em uma dança. Eles abrem mais um cartaz com um fundo claro. Ao lado deste, há outro com um fundo claro e alguns traços pretos. A vassoura é passada na parte direita inferior, onde há um QR Code. O homem faz movimentos retos de baixo para cima com a vassoura colando todo o cartaz. Um veículo com grandes rodas passa da esquerda para a direita. Logo a seguir passa uma motocicleta. Um homem branco está com um tecido preto amarrado na cabeça. Usa uma bermuda jeans, deixando parte da cueca estampada colorida aparente. Um dos cartazes se desloca com o vento. Um jovem usa boné e inclina-se pegando. Ele o abre. Nele há o céu azul royal, o mar e areia branca. Na parede à esquerda, o cartaz com fundo escuro com frases em letras brancas já está completo. Texto. O mar é sempre uma boca a babar e cuspir incessantemente. Meu nome é Felipe, eu vim aqui falar um pouco sobre o trabalho que foi realizado durante a residência Uma Comunicação para o Futuro. E para mim foi muito prazeroso poder voltar a Cabo Frio a partir dessa premissa, assim, de realizar um trabalho na praia. Cabo Frio não é a minha cidade natal, mas foi uma cidade que eu cheguei a viver um tempo e
volto para lá sempre, tenho família. Poder voltar com esse objetivo, assim, foi diferente das outras vezes, obviamente, mas foi muito interessante poder perceber esse lugar da praia e da areia dessa outra maneira. O trabalho que eu decidi fazer nessa ocasião, ele se chama Boca Aberta. É um trabalho que parte de outros projetos de trabalho que eu já tinha pensado para serem feitas em Cabo Frio, né, para essa residência. E quando eu cheguei lá, assim, no lugar onde a gente estava instalado, eu comecei a ter essa percepção de que o mar é como se fosse uma boca, né, que baba incessantemente, que cospe incessantemente, que às vezes é mais calmo, às vezes mais violento. Tem inclusive o próprio um som próprio, assim, muito grave até, mas sempre uma boca que traz para depois levar novamente, que umedece para engolir novamente. Então eu decidi construir o trabalho nesse lugar onde há esse encontro entre a areia e a água, entre a aridez da areia e o úmido do mar, né? Entre uma certa fluidez da água e um fundamento e um assentamento e uma solidez da areia. E eu decidi por criar grandes dentes assim na paisagem da praia ali, como se fosse uma arcada que emergisse da areia. Então, nesse lugar de encontro entre esses duas matérias, né, areia e água. Esse trabalho ele pode ser visto como uma grande arcada construída ali, mas também pode ser visto como uma cordilheira, também pode ser visto como uma muralha, enfim, qualquer interpretação que seja um obstáculo, né, que tenta interromper esse movimento da água, uma vez que ele já nasce sem um objetivo que dure muito tempo, assim, que já entende essa barreira como algo que vai se tornar qualquer coisa em poucos minutos ou em algumas horas. Texto: Cavidade. Oi, eu sou a Bia Martins e eu tô aqui para compartilhar um pouco do meu trabalho. Eu sou escultora e o meu trabalho enquanto artista visual, dentre algumas coisas, é fazer a arte uma ação, né, no tempo e no espaço-tempo real. Então, eu acredito também num tipo de redefinição do próprio conceito de espaço, tempo e realidade também. Há alguns anos eu utilizo sal como uma matéria escultórica e o sal é uma rocha milenar, né? Um cristal purificador e é um elemento muito controverso, né? Já passou por várias civilizações. Desde a pré-história até a Revolução Industrial, ele era um alvo de cobiça do Estado, né, que usava o sal a peso de ouro. É um elemento muito abundante na minha vida desde a infância, né? No projeto Uma Comunicação para o Futuro, nós três somos oriundos de um litoral em comum, né, a região dos lagos. Então, a nossa proposta foi basicamente retornar para esse local de origem, perceber esse nosso contexto, né, a força dos nossos trabalhos e as ironias que constituem as nossas obras. Então, a gente pensou bastante sobre esse deslocamento e cada um, à sua maneira, desenvolveu um trabalho. O que eu fiz durante os dias que passamos lá, né, na beira da praia, foi cavar, basicamente. Então, na areia, bem perto da água, eu comecei a desenhar, não apenas só com um punho, mas com os braços, as pernas, né? E com muita força o desenho ele foi se expandindo. Foi um trabalho de muita exaustão, complexo, né? Pois eu abri um vão, um tipo de fenda, uma conexão que eu acredito entre aquelas instâncias, né? Água e areia e algumas densidades.
E a escultura tem disso, ela tensiona pesos e os volumes e um deslocamento, né, das matérias que estão em equilíbrio também. Então o trabalho se desdobrou em muitas coisas, né? Algumas práticas, conceituais, enfim. Foram fotografias, gifs, lambe-lambe e algumas ideias também, né? Que acabaram por testar uma certa ideologia. Um homem caminha pela calçada ao lado do muro com um lambe-lambe. Ele carrega com a mão direita uma sacola plástica. Ele olha para o muro e em seguida para trás. Em detalhe a palavra futuro no lambe-lambe. A calçada é percorrida. Ao lado esquerdo há uma grande movimentação de veículos. Na rua que é perpendicular a essa, à frente se lê em um muro branco: E.M. Domingos Gouveia. Um homem agachado abre a tampa de uma lata de tinta. Próximo a ele estão 5 potes de plástico branco, pincéis e caixas de luva. Ele calça luvas azuis, despeja tinta branca em um dos potes. Detalhe na tatuagem de um peixe no antebraço direito. Ele remexe a tinta com a mão. Joga sobre a tinta branca gotas de tinta azul e a mistura incorporando a branca. Ele e uma mulher sobem uma escada. Abrem uma porta. Texto: Oficina para alunos da Escola Municipal Domingos Gouveia, 11 de novembro de 2022. Trouxe tinta, trouxe pincel. Vocês gostam de pintar? Sim! É? Lá na minha casa tem pincel. Tem pincel? Você gosta de pintar parede? Não, eu só pinto papel ou outras coisas. Hoje a gente vai trazer uma proposta para vocês poderem pintar a parede da escola. A partir de uma ideia que eu tive, de uma proposta que eu tive, que eu queria trazer para vocês. O que vocês imaginam para o futuro? O que vocês entendem? O que vocês querem? Qual é o maior desejo de vocês para daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, enfim. Eu queria que vocês pensassem nisso e, a partir disso, construíssem um desenho, pode ser uma frase, pode ser o que vocês quiserem. Porque, assim, eu enquanto artista plástico, a gente pensa muito em arte hoje em dia. A arte, ela é assim, arte contemporânea, né? O que eles chamam de arte contemporânea. Pega-se muitos temas do presente, vamos supor, falar de meio ambiente, falar de racismo, falar de outros temas, para fazer trabalhos e pensar e fazer com que as pessoas pensem sobre esses temas. Então, às vezes, a gente está pensando assim, o que eu quero para o futuro tem a ver com temas do presente, que a gente não está ainda, não estou satisfeito com uma coisa, queria que no futuro essa coisa fosse diferente, queria que melhorasse a vida das pessoas, queria que o meio ambiente fosse preservado. Eu queria que vocês pensassem nesse tema sobre o futuro, que é muito, né, muito grande, muito amplo, muito... E transformasse isso numa ideia para a gente colocar na parede da escola. Para os próximos alunos que forem aqui ano que vem, daqui a 2 anos, fossem ver o que vocês estão deixando para eles como mensagem. Vocês fazem comigo esse trabalho? Os alunos descem a escada. O homem vai na frente. Ele é jovem, tem os cabelos curtos e pretos e usa óculos de grau com armação escura. Entram em um espaço cercado por tela. Há um brinquedo circular ao centro. Próximo a ele estão as tintas, uma bolsa estampada e um balde vermelho com vários pincéis, entre outros objetos. O homem coloca uma espécie de vestido descartável em uma das crianças. A execução da contrapartida dentro do projeto, para mim, sempre é algo muito gratificante. Eu acho que é no encontro com o outro que o trabalho alcança outras camadas de percepção, de entendimento, outras possibilidades. Esse encontro com crianças entre 10 e 12 anos torna a proposta ainda mais rica, né? Porque observar de perto a capacidade de interpretação a partir de suas próprias vivências, né? Dando espaço para o lúdico. É uma troca, né? A gente aprende, surgem insights para os nossos próprios trabalhos, e pensar no que está para além desse encontro, né? É algo muito estimulante, né? A possibilidade dessa proposta, no caso dessa oficina, reverberar entre eles
instigar eles no campo das artes a pensar de forma criativa, a pensar mais criticamente, é sempre muito estimulante, muito gratificante. Uma criança escreve com tinta vermelha na parede: fora racismo. O que você escreveu aí, nego? Fora racismo. Eu fiz uma carinha que mostra com cor. Eu fiz o Titanic. Eu fiz o nome do Neymar. Neymar. Eu fiz a bandeira do Brasil. Você fez bastante. Argentina. Brasil e Argentina. Isso é Itália. A sombra de uma criança se expande no chão. Você é italiano? Tenho vontade de morar na Itália. Ah, entendi. Maneiro. Ah, então você tá jogando pro seu futuro que você vai pra Itália, então, né? Arrasou. Aquele negócio na perna, sua perna. A tala? Não, é a roda. Ah, aquele cachorro. Entendi. Desculpa. Ele não tinha outra cor além de azul. Cara, que eu vou pintar de rosa. Eu vou pintar de rosa. Entendi. Eu fiz uma seringa aqui. Uma seringa? Pra curar o cachorro. Ah, é muito legal. Muito legal. Primeiramente eu fiz a bandeira do Brasil, aqui estava com o meu nome, na casa do Rio que passei também. Eu já fiquei na escola pro 3º ano e pro 4º. E aqui eu fiz com meus amigos. E aqui o grupo que eu criei. Eu tô aqui, não tô? Que a gente criou. Eu tô aqui, não tô? Obrigada. Como é que foi pra você, Caleb, fazer essa pintura na parede? O que você pensou quando você tava quando Eu te deram a pensei na proposta? escola dos outros anos e meus amigos. Você tá aqui há muito tempo? Só o ano passado. Copiaram meu desenho, porque meu desenho foi o desenho que eles me copiaram. Mas meu desenho tá mais bonito. É, tá muito bonito. Barquinho. Isso aqui É um peixe, né? Tá chorando, ó. Aqui é o olho dele, chorando. Chora amarelo. Detalhe em um menino que usa uma tipóia ao redor do pescoço e mantém firme o pincel na parede, formando um círculo azul. Ele desce com um pincel e faz mais um círculo próximo ao outro. Primeiramente, fiz um projeto com o meu amigo Miguel. Dupla. Miguel, depois fiz a bandeira, ele fez a dele. Eu também fiz isso daqui. Ah, fiz uma Também fiz. você fez. Eu também fiz. Você fez? Pintei. Não, ele pintou. Um de cada vez. Fazer uma parte plana da terra. Fachada da escola sob um céu azul royal. Folhas em tons de verde das árvores ao redor se agitam com o vento. O mar se intercala com a copa da árvore vista de baixo para cima. Roteiro de audiodescrição: Rosimério Lucas. Locução: Dom Vitor. Créditos finais selecionados. Patrocínio: Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Realização: Bomba Criativa. Apoio: Prefeitura de Cabo Frio, lugar de todos nós. Coordenação de produção: Júlia Bacher. Produção executiva: Gustavo Canella. Produção local: Evoé Produções.